Estamos de volta com a Estação Mamoré e nesse bloco você vai conhecer o fotógrafo Marcos Sarturi. Ele está aqui do meu lado. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Fala pra gente quando que começou a sua paixão pela fotografia. Obrigado por estar aqui com vocês. A paixão pela fotografia veio do meu pai, né? Que eu andava junto com ele sempre fotografando algumas coisas ou fazendo algumas filmagens, e aí começava ajudando, carregando o equipamento, e começou aí. Depois, com a era digital, o papel se inverteu e eu que comecei a ensinar ele a manusear a câmera digital. E hoje, qual que é o seu gosto, o seu estilo? A minha paixão mesmo é fotografia de natureza, principalmente parte de aves, né? Coisas assim, mais animais, mas principalmente aves mesmo. E tem alguma diferença da fotografia dentro de um estúdio para a natureza, por exemplo? No estúdio você controla, você está sob o controle da luz, o controle do modelo, né? Na natureza você não tem isso, você tem que aproveitar aquele momento de luz, que o sol sai da nuvem, a posição que o pássaro ou o animal te permite fotografar, né? A aproximação que você tem que ter com mais cautela, o tipo de roupa que você tem que usar para não chamar tanta atenção ou espantar, né? E isso dificulta bastante o trabalho, que você tem que aproveitar aquele momento daquela forma. Aí você tem que ser rápido na hora de você configurar a sua câmera para não perder o momento. E falando nisso, tem alguns momentos assim que você gosta de sair, dias ou lugares aqui do estado para poder fazer essas fotos de pássaros? Sim, aqui mais próximo de Porto Velho a gente tem o Lago da Usina de Samuel, que na época de seca sempre tem muitas aves, garças, né? Essa é a época de reprodução, então tem bastante ninhos, né? É muito legal. O Vale do Guaporé é assim, uma coisa fantástica, a quantidade de espécies que se tem e com a proximidade que você pode chegar delas, né? É uma variedade muito grande mesmo. Você como fotógrafo, Marcos, tem assim algum momento, em alguma foto que você tirou e você mesmo nem acreditou que conseguiu pegar aquele momento? Olha, sempre tem algumas coisas, né? Algumas araras que eu peguei, que 3 araras estavam brigando por um tucumã em voo, assim, né? Então teve uma agitação sobre isso e uma arara só que estava com o tucumã na boca. Momento de alguns pássaros levantando o voo, né? Quase saindo do chão, ainda com as patas no chão, né? E com as asas todas abertas. Isso sempre rende belas imagens. Como que você avalia assim essa área aqui no nosso estado? Olha, eu acho que potencial de fotografia de natureza é fantástico, né? O Rondônia tem muitas coisas preservadas, né? Que a gente pode acessar de uma forma consideradamente fácil. Proximidades aqui com a capital também. A gente está com alguma previsão de que no lago aqui da usina posteriormente também se tem alguma coisa assim nesse sentido, como ocorreu em Samuel, uma migração diferente de pássaros, que a gente já está vendo tuiuiu, que poucas vezes via, já está vendo com mais frequência, mais próximo da cidade. Então eu acho que é uma coisa assim, uma área que tem muito ainda a crescer, né? E a ser valorizada, né? Porque as pessoas precisam conhecer as coisas para poder amar, né? Então, amar a natureza a gente precisa conhecer, e a gente está tão perto de tudo, então vamos aproveitar. E hoje você leva a fotografia da natureza como um trabalho também? Olha, hoje ainda está como mais hobby, né? Estou montando um acervo certinho, evoluindo na técnica também, né? Para cada vez poder pegar coisas mais interessantes e para daí realmente isso se tornar um comércio. Marcos, você está aqui com a sua câmera, né? Qual é a diferença? Até mesmo a visão a gente já vê que é bem diferente, mas qual que é a diferença dessa para as outras comuns em termos de lente, de luz, como que funciona? Olha, uma câmera para você fotografar, por exemplo, pássaros, você tem que ter uma lente que ela tem um alcance maior. Nas câmeras compactas a gente chama de super zoom, que tem um zoom de várias vezes, 24 vezes, 36 vezes, né? E numa câmera que a gente chama de reflex, que é onde se troca a lente, né? Aí você tem que começar assim, de 300 milímetros para cima. Então isso já dá um alcance um pouco maior para você conseguir atingir aquele passo sem estar muito próximo, né? E essas câmeras são fáceis de encontrar aqui no estado? Olha, geralmente hoje mais o comércio é via internet, né?
nas grandes lojas pela internet, porque aqui na cidade mesmo você tem poucos modelos às vezes disponíveis, né? Algumas grandes lojas aqui ainda tem, mas mesmo assim são bem poucos os modelos, né? Marcos, a procura pelas fotos de natureza dos rondonienses aqui em Porto Velho é grande? Tem uma procura razoável. Tem uma procura razoável. Todo mundo gosta de ver, mas aquele pedido assim da fotografia ainda está, eu acho que bem baixo. Não é tão valorizado como deveria ser a natureza bela do jeito que é. E falando nisso, você estava me dizendo que estava mandando até algumas fotos para fora por um site. Como é que é? Fala para mim. Nós temos uma amiga que trabalha na França. E ela está fazendo um levantamento e juntando fotos, né, de Roraima, do Amapá, de Rondônia. Então, de cada parte da região norte, ela está fazendo um histórico, levantando, mostrando para os franceses como é a nossa realidade, as belezas que nós temos. Está divulgando o nosso país e a nossa região por aí afora. E você não é rondoniense, né, Marcos? Mas o que te trouxe aqui para o nosso estado? Olha, eu vim para cá há 25 anos já com a minha família, né, junto com os meus pais, e viemos para cá por conta de terras, né, o desenvolvimento na época, a abertura do estado, né, para agricultura, esse tipo de coisa, e aí nós ficamos aqui e sou apaixonado por esta terra. Quais são assim as suas expectativas com as fotografias aqui para os próximos anos? Olha, a expectativa é de que realmente seja um trabalho mais valorizado, né? E que tenha a oportunidade de se mostrar a todos, né? Como eu falei, eu acho que todos precisam ter a oportunidade de conhecer esses lugares, conhecer esses animais, essas aves que a gente tem em abundância, mas tem muita gente que fica só muito restrito à cidade e não tem essa oportunidade. Ok, Marcos, eu gostaria de te agradecer. Agora você vai acompanhar um pouquinho das fotos do Marcos, que eu volto no próximo bloco. Até lá!